estamos aqui com o Emerson Ribeiro, fundador da CRIB, e ele vai contar para nós um pouquinho sobre a sua jornada, que foram mais, na verdade, 18 anos, né, Emerson? São quase 18 anos hoje. De executivo. Liderando equipe e atuando como gestor de time financeiro e estruturando áreas financeiras. Emerson, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá? Ficamos muito felizes aí que você topou vir bater esse papo conosco. Vai ser um tempo de muita qualidade. E aí, eu acho que a gente pode começar já ele falando um pouquinho sobre, né? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço essa chance de bater um papo com vocês. Falando um pouco da jornada que eu tive até chegar, o que aconteceu ao longo desses quase 18 anos. Eu trabalhei minha vida inteira na área financeira. E sempre estruturado e pensando em empresas grandes e reportando para grandes fundos. Então, sempre trabalhei construindo áreas e reportes para grandes fundos e prestando conta para grandes investidores. Em meados de 2018, ali, eu fiz a minha primeira M&A, tatuei da minha primeira venda de um braço, de um dos braços do grupo Inbrands. Eu tive a oportunidade de liderar a parte financeira dessa venda. Então, ali, legal, uma experiência sensacional, saí um pouco da parte acadêmica, vivi na prática, o que é uma parte de venda, de M&A, de fusão e aquisição, de um D&O, e concluí que a minha trajetória dentro da Inbrands estava ok. Já tinha concluído e fui começar a minha aventura como empreendedora ali em 2018. Então, comecei uma assessoria de moda com a minha esposa. Que é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. É que eu atuava eu gerenciava o braço de moda do grupo da Inbrands, era a parte de eventos. Então, eu era responsável por São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, todos esses eventos de moda no Brasil. Que legal. Você que cuidava, organizava? Da parte financeira, isso. Da parte financeira ficava comigo. Aí tinha o pessoal do projeto, o pessoal toda a parte de estrutura e criação do evento, e eu ficava responsável pela parte financeira e pela operação financeira do evento. E aí esse braço de eventos ele foi vendido para a IMM Sports, eu atuei todo esse processo do M&A. Em 2018 eu disse, já estou há quase 6 anos dentro do Grupo Inbrands, e está na hora de eu começar um novo ciclo, uma nova fase. E juntei meio que a minha experiência da parte de gestão financeira, minha esposa também adora a parte de moda e tudo mais, juntou força, vamos criar uma empresa de assessoria de moda e um e-commerce de acessório feminino. Obviamente que deu errado. A gente cometeu os erros que todo mundo, ou quase todo mundo, comete quando começa a investir, né? Começa a empreender. A gente começou a empreender com cabeça de colaborador. A gente não virou aquela chavinha ainda. Então, eu me comportava mais como um funcionário dela e ela mais como uma funcionária minha. Então, a gente fazia o nosso, com excelência, mas não dava aquele a mais. Eu não vendia, eu não me preocupava em vender a empresa, eu não me preocupava em olhar se o produto que estava sendo entregue estava com a qualidade necessária. Eu cuidava do financeiro, o planejamento financeiro está redondo. Contas a pagar e contas a receber acontece com excelência. E se não vender, e a empresa... vai para onde? Vai para onde? E ela, da mesma forma, não vou procurar uma solução para a tua área financeira ou então uma outra solução de tecnologia. Meu negócio aqui é procurar um produto de qualidade, fazer curadoria no produto e procurar canais de venda. E a gente ficou nessa durante 2 anos. Não é que a empresa performou mal, ela não atingiu as metas que a gente precisava. Então, ficou 2 anos ali a gente tentando fazer com que ela funcionasse, tentando entender o que deu errado, por que a gente não está conseguindo. O projeto no papel estava tão bom. E, em paralelo a isso, foi a época que eu fiz o meu MBA. Em meados ali, final de 2019, começo de 2020, eu decidi que eu ia voltar para o mercado de trabalho. Só que eu queria voltar de uma forma mais preparada, assumindo uma posição mais de liderança, eu estava cansado de trabalhar, de me dedicar para caramba, de gerar, 5, 6 milhões de resultado para uma empresa, que se reporta para um grupo que fatura 40 bilhões, você se mata, dá uma linha lá dentro e ninguém vê o que você fez. Então, eu queria que o meu trabalho refletisse no resultado da empresa. Esse era o que eu buscava quando fosse retornar para o mercado. E nessas conversas de corredor com o pessoal da GV, alguém me falou, infelizmente não lembro quem foi, me falou, cara, dá uma olhada para o mercado de startup. Olha para esse mundo de startup, que ali você vai conseguir exatamente essa sensação que você está buscando, de ver o resultado do teu trabalho impactando no resultado da empresa. Uhum. Eu nunca tinha me atentado tanto assim para o mercado de startup. Eu sabia que era um mercado crescendo no Brasil, onde tinha muito dinheiro rolando e ainda tem. Então, eu comecei a olhar para esse mercado com um pouco mais de carinho. Comecei a acionar minha rede de contato, cheguei até o pessoal da Endeavor, e a Endeavor me indicou para a 1 Grau e Meio. A 1 Grau e Meio estava começando a entrar na parte de escala. Então, ela já tinha comprovado a tese do produto deles, estava na hora de crescer e estruturar a empresa. Então, eu entrei lá como CFO com essa responsabilidade de estruturar a empresa. Uhum. Então, tirar uma empresa que era administrada como se fosse
uma das empresas do grupo do CEO e tornar ela uma empresa independente e atrativa para o mercado de investidores. Então, ali eu tive que estruturar todas as áreas, olhar a parte financeira, criar os processos financeiros, criar os processos para o RH, gerenciar toda essa parte estrutural da empresa, pensar de uma forma estratégica o grau de alavancagem da empresa. Que não é nada rápido também. Foram 2 anos para a gente conseguir deixar a casinha em ordem, girando de uma forma estruturada, bonita e conseguir fazer esse processo de captação. Ali meio do ano passado, mais ou menos, eu decidi que era o momento de eu sair da empresa. A empresa já estava estruturada, já estava caminhando para investimentos, tinha uma outra pessoa que seria capaz de assumir a minha cadeira com tranquilidade, então eu resolvi que agora é minha hora de um novo projeto, um novo passo. Esses pouco mais de 3 anos que eu fiquei trabalhando e olhando a parte do mundo das startups com mais atenção, e também a relação ao background que eu tinha com grandes fundos de investimento, me permitiu ter uma visão melhor desse mercado. Então, eu fiquei ali incubado, eu brinco que eu fiquei incubado durante 6 meses desenhando o projeto da Cribee, estudando esse projeto com como que eu posso atuar no mercado de startup, como trazer uma solução para as startups, como que eu posso atuar de uma forma positiva nesse mercado. E foi aí que nasceu esse projeto da Cribee, que a gente iniciou no começo desse ano, um projeto muito novo até. Qual que é a ideia? Para mim, nesse mercado, eu consegui segmentar as startups em 3 faixas muito claras. Eu consigo ver que o segmento inicial das startups, aquela faixa quando ela está começando, que ainda é o PPT, ainda está no PowerPoint, é o projeto, ainda é a POC, o cara está testando a tese, está decidindo como que ele vai conseguir encontrar o cliente dele, qual que é o melhor canal de vendas, qual que é o melhor custo, qual que é o melhor preço. Então, ele ainda está testando. Depois vem a segunda faixa, que é quando o cara já testou, está na hora de escala, está na hora de conseguir cliente, está na hora de crescer. E a terceira é quando ele já conseguiu um investimento, ele tem um investidor por trás, ele já teve um cara parrudo por trás dele que consegue financiar a operação, que consegue abrir portas. E aí quais são a diferença de tratamento desses cenários no Brasil? Essa primeira faixa está muito bem atendida. Existem muitas incubadoras, muitas aceleradoras, você consegue chegar num Sebrae, num Desenvolve SP, numa Endeavor, você tem o Cubo, você tem o Lab do Bradesco, tem muitos lugares. Então é fácil, você consegue até o recurso para começar, é fácil de conseguir um financiamento para esse primeiro passo. O terceiro passo, o cara que já tem um investidor por trás, o nome do investidor às vezes já é o suficiente para abrir porta porque você tem a chancela de um cara grande. Você tem a chancela de um fundo grande, ele abre porta. Ou então você precisa chegar num cliente que é muito estratégico, cara, eu preciso chegar naquele CEO. Ele manda um WhatsApp pro cara. Fulaninho vai falar com você, conversa com ele que ele tem uma solução para a tua empresa. O problema é essa faixa do meio. Aqui está meio abandonado. E é onde o empreendedor ele mais tem que trabalhar. Que é quando ele tem que fazer tudo. Ele é o CFO, ele é o CEO, ele é o CIO, ele cuida do RH, ele cuida do produto, ele cuida do pós-venda, ele cuida de tudo. Então o cara está ali balançando todos os pratinhos, equilibrando todos os pratinhos, e é onde fica o tal do Vale da Morte, que é quando a empresa acaba não conseguindo dar esse segundo passo, não consegue crescer. A ideia da Cribee é atuar nessa faixa. Ajudar o empreendedor nessa faixa. Que é quando o cara está mais sozinho, tem mais trabalho para fazer. Então a gente chega para ser um parceiro na parte financeira para ele. Então, a gente oferece soluções financeiras para a startup que está nessa faixa, para a galera que está começando a crescer, começando a prospectar cliente. É permitir que o empreendedor, que o CEO foque na venda, foque no produto, foque no cuidado do cliente e deixe o planejamento financeiro, a gestão financeira, a gestão tributária com a gente, que a gente faz isso para você. Então, essa é um pouco de como eu cheguei, um pouco de como a Cribee atua e olha o mercado. E de onde surgiu o nome Cribee? Foi uma brincadeira com a minha esposa, quando a gente estava pensando no nome e a gente desenhando o projeto como um todo. E ela falou, cara, você está tentando fazer um berço. É um berço para as startups terem segurança e crescer. Então, por que você não põe Cribee no nome? Já começa com berço, para ter uma ideia desde o nome. Então, a ideia é, no futuro, ela se tornar um berço para a startup que entre nessa faixa. Eu tenho 2 filhos. E uma das coisas que a gente sempre ouve, cara, você vai trocar teu filho e esqueceu a água? Bota no berço e vai buscar água, não deixa no trocador. Você vai fazer o quê? Bota no berço e vai fazer não sei o quê. Então, pega a empresa, põe no berço e vai resolver outro problema dela, que o financeiro está no berço. Pode estar tranquilo que ele está seguro num berço. Então, essa foi a ideia que ela deu e a alusão que ela deu dessa brincadeira. Que legal. Foi um trocadilho, ficou interessante, ficou né? Interessante. Um nome bacana para a solução que oferece. E é importante você dar essa assessoria tendo passado pela vida de empreendedor, tendo sofrido ali a dor que o empreendedor sofre nessa primeira tentativa sua que você teve na consultoria de moda, né? Você consegue, lembrando assim, você consegue listar os principais erros? Você falou de atuar como um colaborador, né? Você consegue hoje, está bem claro para vocês os erros que vocês cometeram e listar os principais assim para a galera
pegar essas dicas, não? Para mim ficou bem claro assim, qual é o problema quando a pessoa está começando a empreender. Geralmente ela tem uma excelência em pensar no produto. Ela conhece muito bem o mercado de atuação. Ela tem problemas com as outras áreas que ela não é de especialidade dela. E aí ele pensa... As áreas de suporte, né? E ele pensa como eu sou uma empresa pequena, eu não preciso dar muita atenção. Exato. Eu não preciso olhar para o RH, eu não preciso olhar para a parte financeira. Só pagar as contas, tá valendo. Ali no meu caso, tinha o financeiro bom, alguém conhecia o produto. A gente não tinha quem conhecia o mercado. Então a gente não tinha quem vendesse. A gente não tinha quem pensasse o nosso produto. A gente tinha um cara financeiro que eu conseguia desenhar. O produto tem que funcionar dessa forma aqui, que o custo ideal para a gente é esse. A gente não tinha alguém para olhar e fazer o custo ser aquele. No seu caso, você tinha um plano de negócio. Eu tinha um plano de negócio, eu não sabia executar todas as faces do plano. Então, acho que esse é o principal problema hoje, é desenhar o plano de negócio da forma correta. Quando eu vou pensar num plano de negócio, eu penso em 2 pilares que eu acho que tem que ser colocados como prática numa empresa. Sempre quando vai tirar um projeto, você tem que conhecer a jornada do teu cliente inteira dentro da tua empresa. Isso tem que estar claro quando vai começar um projeto. Então tem que saber quem é o seu cliente, como que você vai prospectar, como ele vai viver, como vai ser a jornada dele, toda a vida dele dentro do seu negócio e como você vai fazer ele voltar de novo no início para você não perder esse cliente após a entrega do teu serviço. Então você tem que ter muito claro para você qual é a jornada do cliente. E o outro pilar é o fluxo de caixa. Por enquanto nem precisa olhar para DRE, não precisa olhar para balanço, não precisa olhar lucro, é o fluxo de caixa. E os dois têm que conversar um com o outro. Porque não adianta você ter uma jornada do cliente muito clara. Se eu tenho um produto excelente, eu vou vender para o meu cliente que eu já sei como abordar, tudo mais, ele vai me pagar em 3 vezes, está perfeito. 30, 60, 90, eu vou vender para caramba. Só que você é pequeno, você vai comprar à vista. Então, aí corre o seu risco do negócio dar tão certo que ele vai quebrar, vai faltar dinheiro. Então, assim, são pequenos detalhes que não ter alguém que saiba o que está fazendo olhar para o negócio. Acho que o empreendedor ele precisa ser humilde, que é um problema que às vezes não tem. Ele não tem essa humildade de olhar, cara, eu não conheço isso aqui. Eu não sei o que fazer aqui. Então essa que é a minha deficiência, eu vou buscar alguém que me ajude. E aí tem N formas de conseguir essa ajuda. Você pode contratar uma assessoria, você pode buscar o próprio Sebrae, que eu falei agora há pouco, você pode buscar o BNDES, tem muitas formas de conseguir alguém para te ajudar, uma mentoria para te dar, cara, olha isso aqui dessa forma, olha essa outra forma, cuidado para essa atenção que você não está dando, um detalhezinho ali, uma regrinha tributária que pode te derrubar daqui 5 anos. Então, vai com cuidado, olha para esse detalhe. Então, é ter essa humildade de reconhecer aquilo que você não é bom. E foi um ponto que quebrou a gente naquela hora. Primeiro, de não ter olhar de preciso ir para olhar tudo da empresa. E mesmo quando a gente falou, agora eu preciso olhar tudo. Eu não tive a humildade de falar, mas esse tudo eu não sei tudo. Eu preciso de alguém que conheça essa parte para me ajudar. Então, foi esse o que foi bem claro para mim o aprendizado, que é uma coisa que eu brinco que hoje eu não me permito mais cometer esse erro. Eu não posso mais cometer esse erro. Porque recorrer no erro é uma sacanagem. Né? Só que é algo que você vê que empreendedores acaba acontecendo isso com eles, né? Com muita frequência. Muita frequência. Principalmente quando a gente fala no mercado de startup, quando os empreendedores são muito novos, são recém-saídos da universidade. É uma galera que está cheio de gás, cheio de energia e acabou de sair da adolescência. E sai fazendo. Sai fazendo. E se você vai falar para ele, cara, calma, reduz um pouquinho, diminui um pouco a tua velocidade, se está acelerado demais vai dar problema. Muitas vezes eles não escutam. E quando dá o problema, ele volta e deu ruim. Como é que a gente arruma isso aqui? Então, é ter uma comunicação com esse pessoal e falar, cara, eu já tomei na cabeça, eu sei o caminho que você está seguindo, já apanhei empreendimento meu, já apanhei startup, já apanhei negócio dos outros, já vi na minha família apanhando e quebrando também. Então, gente, vamos com calma, vamos seguir isso aqui com um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma. E tem algumas armadilhas também, porque às vezes a pessoa pode estar faturando e o faturamento está crescendo. E isso acaba embaralhando um pouco, porque ela tem a sensação de que o negócio está indo bem, mas muitas vezes não está, né? Não, isso é o problema que... Assim, eu gosto de dividir 2 pilares assim, da empresa. Formas de se analisar um negócio. Você tem ali o teu DRE, que dá o resultado no final. E se está dando lucro, para mim eu considero o lucro uma febre. O prejuízo uma febre. Como que é a febre? A febre você tem que entender o que está acontecendo. Você tem que buscar a origem dessa febre. Não é um problema ter febre. Criança, para crescer, está nascendo dente, ele tem febre. Então, às vezes, é natural. A empresa vai ter prejuízo ao longo da vida dela. Existem momentos, independente se é uma startup, se é uma empresa grande, estrategicamente ela vai ter prejuízo.
em algum momento de investimento, em algum momento que ela está escalando, abrindo um novo mercado, abrindo um novo parque fabril, ela vai ter prejuízo. Então, o prejuízo, para mim, ele é uma febre. Às vezes está ok aqui no caixa, está girando, mas a empresa deu um prejuízozinho ali naquele trimestre. Cara, o que deu esse prejuízo? Você tem que ser claro para a pessoa o que dá. Então, vamos tratar esse prejuízo. Então, é como se fosse uma febre. Estou com a garganta inflamada. Tive febre, vamos descobrir. Vai tomar um remédio, 5 dias vai passar a febre. Então, você vai conviver com aquela febre por 5 dias. Então, é saber qual é a fonte desse prejuízo, desse problema, e qual é o remédio, qual é a solução que você vai ter que fazer para resolver esse problema e quanto tempo você vai ficar ali. Do outro lado, a gente tem um outro problema de caixa, que é a queima de caixa. A queima de caixa assusta muita gente. Puta, eu estou queimando caixa, eu estou queimando dinheiro. Também é outra coisa, é natural para a empresa. Ela precisa queimar caixa muitas vezes, faz parte do processo. Então, eu vejo essa queima de caixa como se fosse aquela dor muscular de uma academia que você está fazendo para melhorar do exercício, para melhorar a tua vida, para crescer. É normal, você tem que ter essa queima de caixa, desde que você saiba o que você está queimando. Desde que você saiba o porquê você está queimando. Então, como eu olho dessa forma, você está fazendo exercício para ganhar condicionamento físico, para ganhar massa muscular, vai doer. Você sabe que está doendo, mas tem um objetivo para isso. Então, você está queimando caixa, você tem que saber o porquê que você está queimando caixa. Qual é o objetivo? O que isso vai te levar e o que está financiando essa queima de caixa? Quanto tempo você vai queimar esse caixa? Então, tem que ter essa clareza na empresa. Se você está fazendo exercício errado, está doendo o joelho, você não liga, está doendo o joelho, não liga, daqui a pouco quebra. Vai romper teu ligamento, você não vai poder andar mais. O mesmo com a empresa. Está queimando caixa, você não está olhando. Está queimando caixa, você não está olhando, ela vai quebrar. O negócio vai acabar porque está queimando caixa e você não deu atenção devida. Então tem que ter o pilar, você começa a olhar para ele, para um DRE, para ver esses sinais, quando a empresa já está funcionando, já está girando. Mas o caixa é principal, você tem que estar olhando sempre para ele. Até porque o DRE você pode ter a vida toda prejuízo sem problema nenhum, né? Não vai quebrar a tua empresa por conta do prejuízo. Às vezes até acontece por um longo tempo. Agora, sem caixa, não tem condição, né? A empresa ela pode operar no prejuízo, naturalmente, depende do modelo de negócio dela. Você pega empresa de tecnologia que demanda investimento muito grande, ela vai operar eternamente no... Exato. Você vai estar sempre alavancado, pagando juros, vai ter um monte de coisa ali que você vai estar e vai gerar prejuízo o tempo todo, mas o caixa dela está ok. Ué, Emerson, e como que você chega assim, a CRIB chega na startup, você encontra essa startup e faz essa conexão com o investidor? Como que é essa junção, esse processo? A gente faz em conjunto com o empreendedor, não é uma coisa que eu faço sozinho, porque tem que ser de uma forma estratégica, essa comunicação com o empreendedor. Eu converso com o empreendedor, eu entendo com ele qual é o perfil de investidor que ele tem que buscar, o que ele está precisando no momento. Que existem perfis de investidores, até para forçar isso, para entender esse relacionamento com o investidor. Cara, você precisa só do dinheiro pelo dinheiro, a gente pode correr para um banco. A gente pode pegar, você tem uma casa, a gente financia a tua casa e você bota dinheiro na empresa. Existem N maneiras, você tem um contrato, vamos botar esse contrato numa dívida estruturada e vamos trazer o dinheiro para dentro de casa. O que você espera do investidor? Um perfil de investidor no Brasil, e isso expande também para o mundo, geralmente o investidor ele é passivo. Ele dificilmente entra e bota a mão na operação de verdade. Então, porque isso assim ficou na minha cabeça. Quanto tempo leva, né? Que nem para criar todo o processo. Aí a startup está ali no começo, aí você vai levar lá 1 ano e meio, 2 anos. Aí nesse movimento que você vai ajudando, a CRIB vai ajudando a empresa a se organizar e aí adentra na dor que ele está precisando. Isso, eu entro ali quando ela está começando a gerar a necessidade de crescimento dela. Então ela precisa começar a pensar como que ela vai crescer, para ela crescer estruturada, que tipo de dinheiro e quanto de dinheiro ela precisa trazer. Então, aí a gente começa a trabalhar. Bom, você precisa de um fundo investidor e alguém que abra portas para você, que é o tal do Smart Money. Você precisa de alguém que venha aqui para somar para o teu negócio. Então, agora eu vou olhar para a minha relação de investidores, quem são os investidores que estão de acordo com esse perfil da empresa. Se não tem ninguém, quem que é o investidor que você quer? Quem que é o teu investidor ideal? Eu vou atrás desse cara e vou bater na porta. Geralmente os caras falam um fundo gigante, que não vai primeiro no gigante, vai no pequeno primeiro. Porque você vai errar. Você vai errar primeiro. O teu primeiro pitch vai ser errado. O teu segundo pitch vai ser errado também. Deixa para você ir pro grande quando você tiver feito uma rodada pequena. Afinado, né? Já está mais alinhado, está mais Exato. afinado, está com o produto já mais redondinho. E cada fundo também demanda cada coisa diferente. Então, cada fundo tem uma particularidade. Cada investidor quer ver uma coisa diferente dentro do negócio. Existe assim, um pedido padrão, uns relatórios base. Quero ver o resultado, quero ver o DRE, quero ver o lucro, quero ver projeção daqui a 5 anos. Ok, isso é o básico. Mas aí o cara vem, eu quero ver a tua estrutura de cargo e salário. Quero ver qual que é a jornada do teu colaborador dentro da tua empresa. Quero ver como que você vai expandir um novo produto, porque o teu tem data para acabar.
Então tem muitas coisinhas que aí você tem que esperar o cara te perguntar. E aí é nesse momento que as startups têm que tomar o cuidado também com quem está colocando naquele cargo, né? Que muitas vezes contrata um júnior, e não é um problema contratar o júnior, mas não seria o perfil ideal para aquela cadeira, digamos assim, para a função que a pessoa precisaria exercer para ajudar no crescimento. Acho que vai depender da maturidade, né, do negócio, né? Às vezes vai ter cargo que você vai precisar de gente pronta já. Então. E aí você já pode colocar lá, pode ter outros que você consiga. Acho que vai muito. Não tem muita regra aí, né? Então, Pode falar. Perdão, mas tipo assim, algumas startups não têm a verba, talvez, para colocar o cara pronto para aquela vaga. Como que faz nessa situação? E é um erro meio comum em startup. Eles gostam de colocar sempre a pessoa nova, um jovem recém-saído da faculdade com a teoria fresquinha na ponta da língua, com gás para trabalhar pra caramba numa posição de C-level. E eu costumo brincar, o cara tá jovem demais para assumir aquele trono. Ele vai cometer erro. O que a startup tem que ter o cuidado? É ter atenção para colocar esse jovem ali na ponta, para ser o ponta de lança, para ser o líder de uma área da empresa. É muito complicado botar uma pessoa sem experiência ali. Porque ele não tem as porradas que a vida dá, que a carreira te deu, ele não vai dar, ele vai ter que tomar essas porradas em algum momento. Então, se você assume o risco de colocar uma pessoa muito jovem ali, geralmente é um tiro no pé. Geralmente vai custar caro para a empresa. Não nem questão do jovem, que às vezes dá uma conotação errada, uma pessoa inexperiente. Que às vezes a pessoa está com 18 anos e trabalha desde os 12. É uma pessoa inexperiente, que não viveu uma liderança. Ele é um excelente, ele foi o melhor aluno da Escola Imperial de Londres. Cara, mas ele nunca liderou uma equipe de 2 pessoas, você vai dar 50 na mão desse cara. Ele não vai saber gerenciar uma crise ali dentro. Ele não vai... Se você botar um time de campo, que são os caras peão, que sobe, que constrói parede, que carrega tijolo nas costas, para ser liderado por uma pessoa que nunca pisou numa obra, vai ter crise ali dentro que esse cara não conhece. Então, precisa ter um cuidado antes de colocar esse líder dentro de uma startup, de colocar esse jovem. Colocar o jovem é bom. Eu acho muito bom colocar essa pessoa jovem, de dar esse gás, mas tem que ter um cuidado para preparar esse jovem antes de ele assumir essa posição. Então, Tem que ter um cuidado, a gente tem, são aquela primeira faixa que eu falei, tem muitas assessorias, tem muitas mentorias acessíveis, não só para startup, mas para outras empresas também no Brasil. Então, você está pensando... Primeiro, o planejamento da empresa. Você vai precisar de um CTO. Você vai precisar de um cara para cuidar da tecnologia e do time de tecnologia da tua empresa. Você já tem que saber que você vai precisar desse cara 1 ano antes. Porque você está vendo o crescimento da tua empresa, está vendo a projeção de venda. Com pelo menos 1 ano, 6 meses de antecedência, você tem que ver que você vai precisar contratar essa pessoa. Não pode ser da noite para o dia. Então, quando você começa a ver os sinais que a empresa está te dando, que daqui 6 meses ou 1 ano eu vou precisar contratar essa pessoa, e eu tenho uma pessoa aqui dentro que é excelente, eu acho que vai ser um CTO perfeito, eu vou começar a buscar mentor para ele. Eu vou começar a botar... Se ele não teve a porrada na vida, eu vou pegar quem teve para ensinar ele. Que aí tem o tempo de maturação, né? Que para preparar uma pessoa, acredito eu que o quê? 1 ano? 1 ano e meio? Pelo menos 1 ano de mentoria. Eu digo que seja pelo menos 1 ano de mentoria, 6 meses a 1 ano, e mais 1 ano do lado da pessoa quando ela está trabalhando. Porque tem muita coisa que ele vai aprender só na prática. E é bom ele ter alguém que ele possa, cara, me ajuda, tô com essa crise aqui dentro, preciso resolver, me dá algum caminho para onde eu vou seguir. Então tem que conciliar o mundo ideal seria você colocar 1 ano antes e 1 ano durante. E aí nessa janela de 2 anos ele já tem uma bagagem boa e aí pode tocar o barco sozinho com mais segurança. É um tempo considerável, né? E a startup, será que... É dinâmico, né? Então... Faz parte do planejamento da empresa. Se a empresa não tem um planejamento claro do que ela quer, de como ela está seguindo... eu brinco que a empresa precisa de um planejamento não porque é um mapa que ela vai seguir. Porque o mapa, as rotas mudam. Ele precisa de uma bússola. Você vai ter um GPS. O GPS vai acabar a bateria do teu celular em algum momento. Você vai ficar sem ele. A bússola não, vai estar tendo sempre norte. Então a empresa ela precisa do planejamento dela para ter esse norte para onde ela vai. Independente se é uma startup, é uma mega indústria, não, ela precisa de um norte. Tem que ter a direção, né? Você tem que ter, mais importante que a velocidade, né? Sim, mais importante que a velocidade que a jornada. Exato. É ter a direção, você tem que ir para lá. Você tendo a direção, você começa a ter esses sinais com antecedência. Vou precisar de uma pessoa aqui, vou precisar aumentar aquilo lá, vou ter que diminuir essa outra área aqui que não precisa mais. Estou com muita gente no setor que não vende, um produto que está dando prejuízo, que não está me agregando, então vou ter que começar a descontinuar essa área. O que eu vou fazer com essa equipe? Vou redirecionar ela? Não. Para você chegar numa decisão que vai descontinuar uma área, essa área está te dando dor pelo menos uns 6, 7 meses, 1 ano.
No mínimo, né? No mínimo isso. É. Então, isso pode ser startup, pode ser empresa gigante. Por mais que ela seja dinâmica, o dinamismo da startup, ele dá na agilidade que ela consegue pivotar o produto dela, na agilidade que ela consegue mudar de mercado de atuação, que ela consegue criar novos produtos e descontinuar produtos. Isso é a agilidade da startup. Todo o resto funciona como uma empresa normal. Se ela não funcionar como uma empresa normal, ela está fadada ao fracasso. Não é possível que centenas de anos de empresas sendo estruturada, construídas, não consiga funcionar a mesma regra para uma empresa startup que está começando agora. Na verdade, a startup está pegando essa regra, esses processos, essa estrutura, esta forma de administrar de empresas grandes e adaptando para uma realidade mais dinâmica, mas as regras são as mesmas. Não muda a regra do jogo. É que a gente passou por um período onde se via a startup como algo que, bom, vai queimar caixa, isso é normal e vamos crescer a qualquer custo, e teve aí uma queda gigantesca de várias delas, né? E hoje se fala de novo, né? Agora com a crise e tudo mais, se fala da importância do caixa, que não é bem assim, que a gente não pode crescer a qualquer custo e tal, que é o que você está falando, né? Na verdade, ela não deixa de ser uma empresa que tem que ter os fundamentos básicos ali para crescer de forma sustentável. Não, e como que equilibra isso? Tipo, o crescimento com a lucratividade? Como é que alcança esse... Pois é, mas é isso que ele está falando. Se você tiver no seu roadmap que, ó, a gente vai fazer um go-to-market e eu vou investir em marketing, vou investir no produto, vou ganhar mercado. Então a gente vai queimar caixa durante o próximo ano, a gente vai queimar caixa para conseguir ganhar mercado e depois ajustar as margens. Isso, ok, tá tudo bem. Não é um problema. Entendeu? Então você vai queimar caixa, você vai dar prejuízo, mas é algo que está planejado, tá combinado. Né? Faz parte da regra, faz parte do jogo. O ponto é assim, quando a startup ela começa, e aí não precisa ser necessariamente startup, mas vamos pegar os pequenos negócios. Sim. Eles são preocupados na venda. Então ele quer vender, quer faturar e quer colocar o produto dele no mercado. Ele vai se preocupar com isso muitas vezes quando a febre passou dos 40 graus. Quando queimou a reserva. Uhum. Porque assim, ainda acaba acontecendo muita administração por saldo em conta, né? Muito. Então o cara olha lá e fala assim, putz, eu tenho 500 mil ali, tá tudo certo. Só que tá, mas quanto tempo dura esses 500 mil? Qual que é o teu ciclo financeiro? Se você considerar um custo de termination do negócio também, e aí, às vezes você está devendo já ali mesmo, né? Qual que é a evolução disso? Então é isso que ele está comentando. Não tem problema desde que esteja no roadmap, no planejamento. Desde que esteja previsto do começo quando acaba. E quanto tempo levaria mais ou menos em média do ponto zero ao ponto de equilíbrio? Depende muito de cada negócio, é difícil de dar uma data prevista. Eu acho que o principal não é ter vai ser 1 ano e meio, vai ser 2 anos, vai ser 6 meses, não. É ter planos de ação. Acho que esse é o principal. Não é, vou me amarrar a uma data para entregar e a gente vai atingir o break-even. Não, você tem que ter planos de ação. Você acredita que... Vou pegar um exemplo hipotético. Eu estou vendendo um produto, que é aquele mesmo produto que eu dei exemplo lá atrás, e eu preciso de 10 clientes para chegar no meu break-even. E eu tenho um ciclo de venda ok, eu estou com um time de marketing ok, o meu comercial está redondo, eu vou atingir esses 10 clientes em 18 meses. Então, daqui a 18 meses eu tenho meu break-even. O importante é ter plano A, plano B, plano C, plano D, ter plano de ação e acompanhar a evolução disso. Não dá para você chegar daqui a 18 meses e olhar, vamos ver se eu atingi o break-even. É uma construção, né, cara? É acompanhar e ver, olha, consegui 2 clientes esse mês, consegui daqui... sei lá, a cada 3 meses você parar e vamos ver se a gente está atingindo. E se a gente não chegar, qual que é a segunda alternativa que eu tenho? Eu vou diminuir o tamanho da empresa, vou ter capital para queimar mais 6 meses, se for o caso. Então, acho que o principal são os planos de ações. Eu sempre eu gosto de abrir sempre 3 planos de ação. Eu tenho 3 planejamentos. Tem um A, B e C. É um otimista, um conservador e um realista. A empresa está muito boa, está inclinando a curva para o otimista. Beleza, dá para crescer mais isso aqui, dá para antecipar. Puta, estamos indo para o lado conservador aqui. Então, talvez eu tenha que enxugar um pouco. Tenho que reduzir uma área da empresa, ou vou precisar de mais caixa, eu tenho uma outra linha de financiamento que vai me segurar por mais 6 meses. É um termômetrozinho ali. Precisa estar sempre... Isso é o caixa, de novo, a gente volta para o caixa. É o caixa que dá essa gestão. É o fluxo de caixa que você consegue olhar lá para frente e falar, tá indo. Gente, dá conversa, hein? Que aí eu já fico pensando assim, e os empreendedores que começam, a grande maioria é sem o caixa? O
Que aí começa na sofrência, pensa. Sempre tem o caixa. Quando ele fala sem caixa, ele está fazendo como? Tem um caixa. Tem alguém financiando. Quem está financiando? Mesmo Às que vezes, seja um empréstimo bancário. nem que seja ele tirando do outro emprego dele e botando. Tem alguém financiando. O importante é saber quanto tempo ele consegue sobreviver com essa fonte de financiamento. O financiamento não dá para trabalhar sem ter um financiamento, sem ter um caixa. Só que quando a gente fala fluxo de caixa, fala de financiamento, todo mundo acha, eu vou chegar com R$1 milhão, vou abrir uma empresa, vou deixar R$1 milhão para eu queimar à vontade aqui, e quando acabar eu já vou estar faturando 2 milhões por mês. Não. Às vezes é o cara que tem 2 empregos, tem um barzinho na esquina, que é uma pizzaria que ele trabalha à noite, e ele pega o salário dele, ele falou, 30% do meu salário é para pizzaria. E bora, ele tá financiando sem saber, ele está fazendo um planejamento de fluxo de caixa ali, que ele vai usar 30% do salário dele, ele vai direcionar, vai trabalhar 3 noites por semana. Então ele vai ter esse planejamento dele. E às vezes ele faz esse planejamento sem saber que está fazendo um planejamento financeiro. E você teve uma história aí de um desafio grande que você enfrentou com alguma startup que teve, sei lá, resistência do fundador e que você conseguiu passar algumas barreiras, criar os processos e tudo fluiu e teve o sucesso? De criar resistência com o fundador, nem tanto. O fundador ele abraçou, na verdade. Eu tive mais resistência para as áreas da empresa. Para criar e segmentar áreas para a empresa, para implantar os processos dentro da empresa. Então, de pegar... o fundador ele olhou a empresa e falou, cara, a gente precisa... Sorry. A gente precisa estruturar isso aqui. Não dá. Tá muito... Deus dará aqui. A gente precisa colocar tudo nas caixinhas e fazer uma coisa mais redonda, porque senão a gente vai perder a mão. Criar processo e tudo mais. E aí, quando você fala, vou colocar processo dentro do negócio... A turma não gosta, né? Ainda mais quando você fala com pessoa de startup. Cara, vamos ter que colocar processo. O pagamento não vai mais você chegar com a tua notinha e entregar para quantos a pagar, não. Vai ter que pegar uma aprovação de esse segundo vai ter que passar para um outro lugar, e esse lugar vai entregar para quantos a pagar, ter certeza que pode pôr no banco, e ali um terceiro vai pagar. É uma reeducação, né? E aí vem a resistência. Sim. Você fala, cara, sempre funcionou assim, você vai engessar a empresa, ela vai ficar lenta, a gente não é assim, a gente é uma startup que a gente tem que ser dinâmico. Vai ter que ser dinâmico, mas está dinâmico com 10 notas. Quando chegar a 50, você não tem controle. É justamente para ser dinâmico que precisa colocar processo, né? Você tem que ter a segurança no que você está fazendo para ter agilidade na empresa. Senão vira bagunça. Senão o cara vai esquecer uma nota na gaveta e você vai ser processado. Vai ter um protesto na tua cabeça. Então, assim, a resistência que eu peguei, e aí foi muita conversa. Muita conversa com o pessoal das áreas. Falar, cara, não vai... cansa. Cansa, mas no final é gostoso, que a galera consegue ouvir. Quando você consegue mostrar o benefício daquilo... Porque quando você chegar, vou ter que implantar processo. Ele fala, não, o processo é chato. Cara, não, o processo não é chato. Você tem que dosar ele. O processo demais é chato. É igual remédio. Você vai botar processo aqui, se você tomar demais, mata o paciente. Tem que ser com calma, vamos lá. Não dá, vamos pensar de uma forma mais bonitinha. Vamos pensar esse processo, vamos brincar que é um anti-herói aqui dentro, que é aquele artigo que eu coloquei. Vamos brincar que é um anti-herói. O anti-herói ele salva o mundo e destrói o mundo ao mesmo tempo. Então vamos pensar com calma, vamos fazer ele conduzir esse cara aqui para salvar a empresa. Então vamos na dose certa, vamos colocar ele na forma correta, na dose certa. E aí uma coisa que funciona muito para evitar para diminuir essa resistência é trazer ele para desenhar contigo o processo. Porque você chegar e implantar o processo, vai ter muito mais resistência, porque você veio de fora. Se você pega a pessoa e traz ela de dentro, vamos desenhar comigo, primeiro você ganha tempo, porque ele conhece a operação melhor que você. E segundo, você vai trazer esse cara para dentro desse planejamento, dessa reeducação, que ele vai conseguir entender mais a fundo a consequência de cada processinho que você está colocando. Você gerar um número de controle numa solicitação de compra facilita a vida do cara que está pagando lá na ponta, porque ele vai conseguir rastrear todo o processo, todas as aprovações, se aquilo deve sair do banco ou não. E esse númerozinho vai gerar para o fundo investidor uma segurança de que aquele pagamento não foi desviado. Então, esse cara vai entender que aquele número que eu estou fazendo ele colocar no pedido de compra dele tem uma sequência muito grande de resultados bons para a empresa. E não vai durar nada. Aí surge a genialidade de ter o jovem. Aí surge a genialidade de ter essa galera sendo, cara, não precisa colocar número não. Tem uma ferramenta XPTO que eu coloco aqui, que eu plugin aqui de graça, isso aqui vai fazer para a gente automático. Em 2 dias eu trago para você a solução. Os caras trazem. Eles falam, não, cara, eu consigo fazer isso aqui. Muitas vezes de eu entrar nessa startup, cara, eu estou pensando em fazer um planejamento aqui para a gente organizar o fluxo de caixa, para trazer um processo aqui, a gente tem que desenhar um processo de compras, isso e aquilo. Eu mostro um modelo, a gente desenha um modelo ali na mão. Aí ele, peraí, eu conheço uma ferramenta que vai dar para plugar no nosso sistema que faz isso aqui automático. Sexta-feira eu te trago. Ele traz o modelo pronto.
Falei, cara, sensacional ter essas pessoas do lado, porque é uma coisa que eu não ia ver. Que a gente que está há mais tempo, a gente está às vezes amarrado no nosso processo, na nossa forma de trabalhar, a gente não consegue. Então a gente também tem que quebrar um pouco a nossa barreira. Traz essa galera para me ensinar também. Vamos trazer esse pessoal que eles são bons, eles vão me ensinar coisa nova aqui também. Maleável, flexível. Muito. Né? Sim. E, o Emerson, quando que foi assim que você descobriu essa sua paixão pelo universo financeiro? Eu trabalhei assim, eu sempre gostei do número desde a escola, porque a matemática era onde eu tinha as notas mais altas. Não gostava de química, não gostava de biologia, não gostava de educação. Eu não sabia desenhar, não tinha paciência para desenhar. Sempre gostei do número. Que é 1 mais 1, 2, resolveu, tá aqui, não tem que discutir. Vai dar resposta dissertativa? É muita coisa, faz uma conta, o resultado não tem como mudar. Então sempre gostei do número. Aí vai para a faculdade, sempre me dei melhor nas exatas. Aí vai para a empresa, eu posso trabalhar numa área onde eu só brinco com número, é isso que vocês estão me dizendo? Eu posso trabalhar só com número? Pode, vai ficar só com número. E aí você se arrebenta quando vai virar empreendedor, né? Agora eu tenho que vender. Agora eu tenho que lidar com gente. Mas a paixão pelo número sempre foi, assim, até pela facilidade. Pela facilidade do resultado não ser discutido. O resultado é esse. Não tem como discutir. Agora a gente pode mudar o número, mas não tem como. A parte financeira, você não discute o resultado. Você pode mudar ele refazendo a conta e colocando novos elementos na conta. E tem algum livro, algum filme que te ajudou durante esse processo, que te trouxe algum ensinamento que você poderia deixar aqui de dica também para as pessoas que estão nos assistindo? Tem um livro que mudou um pouco a forma, que quebrou barreiras que eu tinha, foi aquele Os Segredos da Mente Milionária. Ele mudou a forma como eu me via. Então ele me fez ter noção do que eu era capaz de fazer e de barreiras que eu tinha que me impediam de tentar empreender, que me impediam que tirou algumas limitações que eu tinha. Então, assim, eu não sou muito fã de livro de autoajuda, mas foi um livro diferente, que ele traz uma jornada, ele conta a jornada do autor. Ele me ajudou muito nesse ponto, de mudar essa visão, mudar essa forma de me ver atuando. Eu acho excelente esse livro para quem está tentando dar essa virada e começar a empreender. Muito bom. E assim, vou te propor algo aqui, não falei no nosso alinhamento, mas me veio essa ideia agora. Diga. Quer concluir com um pitch aí? Vai que tem alguma startup que está nos assistindo, quer fazer aí o seu passe? Tá bom, vamos lá. Eu estou mais de 15 anos atuando na parte financeira, já são quase 20 anos aí, ralando e comendo a poeira pela parte financeira. E eu conheço a dor da parte do empreendedor no mundo da startup, conheço esse sofrimento do cara, e não precisa o empreendedor sofrer tanto. Ele tem que focar na venda, ele tem que focar no produto. Permita, e aí eu faço um pitch não só para mim, mas eu faço um pitch para que eles abram acho que a entrevista toda já foi, o papo todo aqui já foi um pitch, mas para ele abrir essa oportunidade de dividir esse trabalho que está pesando nas costas dele. Cara, olha para uma assessoria, busca alguém para te ajudar. E tem alternativa. Dá para fazer? Eu não tenho dinheiro. Então, tem sim, tem forma de trabalhar. Dinheiro, dá para viabilizar, né? Dinheiro não é um limitador. Dá para viabilizar. Conversa, vem, bate um papo. A gente vai encontrar uma forma, não precisa me procura, vamos dar um papo, a gente vai encontrar uma solução aqui dentro. Dinheiro não é uma barreira, não. Não tem dinheiro, a gente arruma. Isso aí a gente dá um jeito. Então, vem que a gente conversa, a gente vai pensar... Nem dinheiro que seja... não é problema, é solução. Dinheiro resolve o problema. Isso aí. Muito bem. Então, se você é empreendedor que está nos assistindo... Pode ficar à vontade, entre em contato. A gente pode deixar aqui, né, o site, não sei, o seu telefone, o seu contato, e-mail, né? E muito agradecida por sua participação. Foi muito legal esse papo e boa sorte aí para nós, né? Ajudando os empreendedores com melhores soluções. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Foi obrigado bom demais. pelo papo. Obrigado, viu? Vamos lá. Valeu. Até breve.